Feito isso, deixa eu acompanhar o fechamento dos preços. Deixa eu ir ao Notícias Agrícolas falar com a Carla Mendes, que ela está acompanhando esses preços. Tem informações de meteorologia, perdas de produtividade na Argentina, no Paraná, mas vem chuvas aí. Carla, boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde a todos os amigos do Tempo e Dinheiro. Sempre um prazer estar com vocês. Ô, Carla, tem gente aqui dizendo, claro, né, nós temos informação de todo canto a parte do país, mas temos aqui o Jackson Bittelbrum nos informando que o suporte, que é a base de queda do preço da soja, pode chegar não a 11,70 como está o Flamir, mas o mercado está colocando como suporte 11,60. E o pessoal, né, dizendo que isso estão destruindo com as lavouras. Quais são as informações que você tem aí no Notícias Agrícolas, você que fez o seu programa hoje da manhã, às 9 horas da manhã, qual é a definição que você percebeu dos produtores, Carla? Sim, João, eles têm essa... Ontem, né, a super quinta ali para o agronegócio, com dados da Conab do uso da Bolsa de Cereais de Buenos Aires, ela acabou trazendo bastante desalinho, essa falta de consenso para o mercado. Então, a gente vai terminando mais uma semana com essa falta de consenso. E isso deixa o mercado bastante confuso, tanto que o que subiu ontem já está devolvendo hoje, né? Testou o patamar, ou se aproxima desse patamar ali dos 11,80, que é um patamar importante para o contrato março. O maio nos 11,90, o agosto também já perdeu os 12, está trabalhando com 11,91 agora. Então, a percepção do produtor, ela é diferente, claro, da percepção dos órgãos governamentais, das consultorias privadas, e eles estimam, de fato, uma safra menor do que esses números que nós temos, 149 milhões da Conab, 156 milhões do USDA. Então, há essa perspectiva diferente, né, João? Mas a perspectiva mais preocupante dos produtores é justamente essa, em relação às margens, né, da sua comercialização, que estão pressionadas. Nesse programa que eu fiz hoje de manhã, Bom Dia Agronegócio, às 8 horas, o professor Fava Neves deu entrevista para nós, falando sobre essas margens muito ajustadas e essa pouca perspectiva de recuperação de preços que nós temos à frente. Então, o professor Fava Neves explicou de uma forma bastante prática como é que as coisas estão acontecendo agora, João. Ele explica que o consumo da soja, ele sobe numa espécie de rampa, né? Então, ele é um pouco mais estável. Então, anualmente, o consumo de soja global aumenta de 8 a 11 milhões de toneladas, vai dependendo, né, da saúde econômica desses países, da saúde financeira, da economia do mundo, enquanto a oferta, ela sobe numa escada, né, e os degraus vão ficando mais altos ou mais baixos, mais difíceis ou não de subir, a depender do clima, a depender de uma série de coisas. E como a gente está com a oferta subindo, né, um pouco mais rápido do que a demanda nesse momento, a demanda está subindo de forma um pouco mais contida, mas ela está presente, ela está acontecendo, ela está aqui. Os preços têm essa dificuldade de uma explosão, de uma reação muito agressiva, pelo menos por agora. Então, o Vlamir tem falado muito sobre isso, essa perspectiva de melhora a partir de maio. O professor Fava Neves tem uma perspectiva semelhante, e ontem, depois da super quinta, eu fui ouvir vários analistas, então ouvi o Vlamir, ouvi o seu Ginaldo Souza da Laboro, ouvi a Stonex, ouvi a Agriinvest, e todos têm essa convergência de entendimento, João, de que pelo menos esse primeiro trimestre do ano vai ser de pressão sobre as cotações, porque além dessas informações já conhecidas do mercado, nós temos a chegada da oferta brasileira, que tem aí alguns pontos de ressalva. É uma safra quebrada, né? O tamanho real da safra, a gente ainda não sabe, mas é uma safra quebrada. Mas mais do que isso, a preocupação do produtor agora não só com o volume, mas com a qualidade dessa soja, João. As primeiras amostras de soja para alguns estados importantes, como Mato Grosso, Paraná, por exemplo, e eu ouvi o seu Dari Fronza também falando dessa situação lá no Tocantins, são amostras de uma soja de qualidade baixa. Então, grão com pouco peso, muito índice de grãos avariados, ardidos, esverdeados. Então, isso vai descontar ali do produtor. Então, o bolso do produtor está muito comprometido nessa safra. Vai ser uma safra ainda robusta, né? Uma safra considerável. O Brasil é o maior produtor de soja, mas há problemas para fazer essas margens, né, João? As margens não estão
tão saudáveis como nós vimos nos últimos 2, 3 anos, onde nós tivemos anos muito fora da curva, né? Foram pontos muito fora da normalidade, por conta de uma série de fatores. Mas é isso que a gente tem. Se o senhor me permite comentar um pouquinho da Argentina. Por favor. Ontem, a Argentina trouxe no seu panorama agrícola semanal as condições para as lavouras argentinas. Tanto para soja, como para milho, como para girassol. As lavouras classificadas como boas ou excelentes tiveram um índice revisto para baixo, né? Então, nesse momento, a gente está falando de 31% das lavouras argentinas de soja em condições boas ou excelentes, e na semana passada tínhamos 36%, na outra semana 44%. Isso mostra que, de fato, há uma perda de potencial produtivo. E o Clarín, que é um dos principais jornais da Argentina, né, e na sua editoria de agronegócio, ele já fala de uma perda de 100 mil hectares cultivados com soja por conta da onda de calor. Essa é uma matéria desta sexta-feira, dia 9 de fevereiro de 2024. Então, uma perda de 10%, né, da área de soja de segunda temporada, né, como eles chamam lá, e isso é muito preocupante. Isso vai quebrar a safra da Argentina, como aconteceu ano passado? Naturalmente que não, mas já não teremos talvez os 52 milhões e meio de toneladas estimados pela Bolsa de Buenos Aires. Vamos chegar aos 50 milhões do USDA? Pode ser que sim. Podemos ter uma safra talvez um pouquinho abaixo disso? Também, mas isso classifica a safra argentina como uma safra ao menos regular. Claro, se essas condições forem se agravando, essas chuvas que estão previstas aí para o final de semana, começo da próxima semana, não se confirmarem, aí a gente vai, claro, revisando esses números, revisando esse entendimento, observando o impacto disso para o clima, para os solos argentinos, que são diferentes dos solos brasileiros, e aí aos poucos nós vamos também construindo a realidade da produção argentina, de soja, de milho e de outras culturas como o girassol, por exemplo, que também é bastante importante. Como isso vai impactar Chicago, né, João? Por enquanto, tá difícil de trazer esse impacto, né? Então, claro que os traders estão acompanhando isso vai pegar para mercados de farelo e óleo também. Então, o mercado me parece que vai ainda testar esses patamares, né? Esses suportes de forma agressiva, como esses 11,80 de que já está se aproximando no março, depois pode vir ali a buscar os 11,70. Então, é preciso a gente acompanhar realmente o que vem de notícia e como essas notícias vão ter espaço ali no radar dos traders. Bom, você está aí para refletir todas as informações, você ouve de um lado, de outro. Sim. Vamos só repassar, Carla, as informações que nós mostramos agora, que o Vladimir nos mandou, da Argentina. Vou pedir para o Gleidson passar a previsão do tempo novamente para Buenos Aires, para vocês verem que as frentes estão entrando. Olha, essa é a previsão, Carla, de hoje até a semana que vem, até o domingo da outra semana, com Sim. vários dias de chuvas lá em Buenos Aires, ok? Vou pedir para o Gleidson também botar o tempo real, o satélite NOAA, você vai perceber que tem muita chuva lá embaixo na Argentina, olha aí, entrando lá no Rio Grande do Sul, ali no Cone Sul, nessa região que tem muita soja na Argentina. Claro que tem o lado oeste da Argentina ainda praticamente seco ali na divisa com o Chile, né? Ali também se produz soja, muita soja, então nós temos as chuvas avançando. Isso. E o mais importante, Gleidson, vamos repetir as 4 telas do CPTEC, do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Carlos. Observe a evolução semana a semana das chuvas no Brasil e também na Argentina. Isso na primeira média, de 7 a 13, essa daí, ó. Essas são as chuvas que estão chegando, Carla. Veja aí, de 7 a 13, lá na Argentina, praticamente o azul, que são chuvas, está cobrindo todo o território da Argentina. Tem menos chuva na divisa com o Paraguai, sim, no Brasil. E nesse período de 7, quer dizer, de anteontem até 13, o computador do INPE mostra chuvas abaixo da média no Paraná, São Paulo e tal. Agora, preste atenção, na outra tela, do dia 14 a 20. Olha como fica o Rio Grande do Sul, olha como fica o Paraná, certo? Divisa do Paraná com São Paulo, o norte pioneiro do Paraná, vai ter chuvas dentro da média, né? São Paulo é que vai ter abaixo da média, mas a Argentina, o Cone Sul, vai ter muita chuva do 14 a 20. E desse período cortam as chuvas lá no Mato Grosso, no Brasil Central.
E vamos repassar todas as 4 telas. Vamos aí de 21 a 27. As chuvas voltam lá para o centro-oeste brasileiro, para o Mato Piba, mas cortam no sul do Brasil e também na Argentina. Então, as chuvas vão, passam as frentes e ficam chuvas abaixo da média. Não é que vai ficar uma seca, vai incendiar, não, nada disso. Chuvas abaixo da média. E, por fim, a última tela que chega até março, 28 a 5 de março, veja aí a condição da Argentina, chuvas abaixo da média, e o Paraná é que passa a ter 3 semanas de preocupações, Carla. Isso mesmo, João. Tanto que eu até fui abrir aqui o Infocampo, que é uma espécie de notícias agrícolas lá na Argentina, né? E nós temos 2 manchetes, assim, uma em cima da outra. Posso depois mandar um print para o senhor para dividir aqui com a audiência. Mas, então, as manchetes, a primeira, claro, é política, porque o agronegócio argentino está em polvorosa ali com as mudanças todas que o Milei está propondo, enfim. Mas, na sequência, nós temos, assim, 2 manchetes, né, acabei de abrir aqui o Infocampo. Sintomas irreversíveis do estresse hídrico. A onda de calor cobrou pelo menos 100 mil hectares de soja dos produtores argentinos. Logo abaixo, em fevereiro e pelo resto do verão, seguirão se reativando as chuvas e as temperaturas ficarão mais amenas. Então, é o reflexo exato do que o senhor mostrou agora, né? E por isso eu digo, ao menos uma safra regular, eu imagino que os argentinos vão entregar ao mercado. Isso quer dizer, né, João, que a gente tem essa alternativa, portanto, da soja argentina também disponível para o mercado, mas há também uma outra perspectiva para o mercado de derivados. Então, farelo e óleo vão entrar num outro cenário, né? A Argentina vai ter mais soja para processar, vai entregar mais oferta ao mercado e vai mudar o quadro. Claro, tudo isso precisa se confirmar, enfim. E nesse ínterim, a gente vai entender como é que esses 2 mercados vão se comportar, farelo e óleo, e como eles vão pesar para o mercado de grãos, né? E mais do que isso, uma outra informação só que eu gostaria de trazer, essa é uma perspectiva que a Agriinvest vem trazendo já há bastante tempo, o Vlamir também comentou isso, nós demos as notícias aqui, que é a condição da competitividade da soja brasileira, né, João? Que é também uma pressão para os preços em Chicago. A soja brasileira continua bem mais barata do que a soja norte-americana, que é o principal concorrente agora da nossa soja. Ontem, o USDA aumentou os estoques finais de soja dos Estados Unidos, aumentou os estoques globais de soja em 2 milhões de toneladas. Então, todas essas informações deixam para o mercado um sentimento de que ele está adequadamente abastecido. Poderia ter mais soja? Claro, a gente tinha uma projeção inicial para a safra brasileira de 163 milhões de toneladas, 162 milhões. Então, óbvio que a gente vai ter menos. Mas o sentimento do mercado, segundo eu ouço dos analistas, dos consultores de mercado, que, claro, não vai ter a mesma perspectiva do produtor que está ali sofrendo ou com as perdas ou com produtividades menores do que esperou inicialmente, é que o mercado tem esse sentimento, João, de que está bem abastecido. Então, vai ser importante também a gente entender o ritmo de comercialização do produtor brasileiro, a competitividade da nossa soja, para saber como ela se insere nesse quadro, né? E qual vai ser o papel do ritmo de venda do produtor brasileiro no andamento dos preços de uma forma geral e dos prêmios também, né? Que voltam a ficar negativos com a chegada das colheitas que estão avançando. Como o Vlamir ontem pontuou, a gente tem 80% da safra para colher ainda, né? A nossa área está praticamente 20% colhida, então muito ainda tem para acontecer. Mas essa perspectiva de um primeiro trimestre de pressão sobre os preços vai se confirmando. Tá, Carla, você ouve muita gente, você acompanha os prognósticos do tamanho da safra. Você chegou a ouvir aí pessoas que chegaram a chutar que a safra brasileira desceria para 120, é isso que você ouviu? 120, 130, né? E João, o USDA está... Quanto? Eu ouvi, assim, tem alguns produtores que aqui no Fala Produtor, no Notícias Agrícolas, falam, a safra não chega a 120, a ProSoja Brasil estima 135, a ProSoja Brasil fez um levantamento, né, fez ali uma pesquisa com seus produtores e estima uma safra de 135 milhões de toneladas menos, mas há analistas, há consultores que acreditam que possa ser uma safra de 130 milhões de toneladas sim. Então tem números para todos os gostos, tem número de todas as naturezas, João. Qual é o número da Carla Mendes?
Olha, hoje eu ouvi o Fava Neves, né, que ele para mim é uma grande referência. Ele disse assim, ó, o meu número, não é o número da Carla Mendes, tá? O último número que eu ouvi hoje, Batista. 144 milhões é o número do professor Fava Neves. E você aderiu a esse número. Nós somos assim, nós somos vítimas, né, Carlinha? A gente fica só recebendo, né? Eu ontem recebi uma tela, acho que devia ter umas 12 consultorias privadas, mais o USDA, mais a Abiov, uma loucura. E hoje eu recebi, aliás, vou dividir com vocês aqui em primeira mão, ainda nem cheguei a colocar essa informação no Notícias Agrícolas, uma informação exclusiva da Cogo Inteligência em Agronegócio, pelo grande Carlos Cogo, que diz o seguinte, João, quebras na soja e no milho somam 41,6 bilhões de reais, com perdas de 28,7 milhões de toneladas. Essa é a 11ª estimativa do Carlos Cogo e da sua consultoria, a Cogo Inteligência em Agronegócio. O Cogo estima uma safra de 148 milhões e meio de toneladas. O último número do Cogo era de 155,2 para o milho. A gente tem um número aqui do Carlos Cogo de, deixa eu ver se eu acho, tô tentando aqui buscar rapidamente, né? A gente está falando de aproximadamente 115,8 milhões de toneladas é o número do Carlos Cogo para a safra brasileira de milho, aí já somando safra de verão e safrinha. Tá bom. Então o Cogo está falando em 148,5. 148,5, isso. Tá? Tem muita gente aqui botando seus números, mas na verdade, de novo, né, pessoal? O pessoal está olhando a árvore e não a floresta. Por isso que a gente fica aí insistindo. Muita gente não gosta que a gente faça essa referência. Mas qual é a minha preocupação? Minha preocupação, né, Carlinha? Eu e você, e como toda a sociedade brasileira, estamos todos no mesmo barco, dependendo da produtividade da soja brasileira, do seu faturamento. Aí você vem e diz assim, no levantamento do Cogo, nós estamos perdendo 41 bilhões de reais já, e vai perder mais, sim. 41 bilhões. Mas nós estamos perdendo, claro, perde por causa da produtividade, mas o dinheiro estava no mercado e ele foi sendo retirado, né? Ele foi diminuindo. Através das cotações, os negócios vão refletindo as cotações. Já sai o número, cai como hoje, né? Está lá embaixo o preço da soja. Aí que vem a nossa luta, Carlinha, a minha luta aqui de muito tempo, né? Meus cabelos brancos, para que os produtores aprendam a travar os preços quando eles estão bons. Não é vender a soja, pessoal. Hein, Carlinha, a nossa luta na comunicação é essa, né? A gente fala uma coisa, o pessoal entende outra. Não estamos dizendo... Quem sou eu para dizer para você vender a sua soja? Pelo amor de Deus. Eu estou dizendo, no entanto, que há um mercado favorável para você, chamado opções, que foi construído para a agricultura, porque se você trava os preços no papel, num contrato, e ele cair, você está travado. E se ele subir, você joga fora o prêmio, você perde o prêmio sim, mas vê o preço da soja livre subindo. Exato. Então vamos deixar a soja lá para você vender no melhor preço. Sim, tem que levar em conta o carrego, a desvalorização cambial, faça suas contas. Mas se você está travado em opções, você estava com o preço lá em cima e não nessa angústia que nós estamos vendo hoje. E aí quando se fala que os produtores brasileiros vão perder 41 bilhões, porque ele vai sair do bolso do produtor e vai para o mercado que opera, que compra, que fez esse hedge lá atrás. 41 bilhões todos nós perdemos, Carlinhos. Eu, você, o Notícias Agrícolas, o Tempo e Dinheiro, todas as revendas, todo o mercado, todas as famílias. Por isso que a gente luta muito para que vocês prestem atenção nisso. Caramba, bote no Google lá, opções a futuro soja, aprendam. Não estou querendo dizer que você tem que entrar no curso do Maurício, que ele faz um curso muito fácil da gente saber como é que faz essas travas, mas pelo amor de Deus, parem de deixar na mesa para os outros 41 bilhões de reais. Acho que a nossa luta é incessante, mas nós precisamos continuar em frente, né, Carla? Eu não só acho, como eu tenho certeza, João, porque hoje também, aqui falando um pouquinho mais do Dr. Fava Neves, ele começou a entrevista dele agradecendo ao trabalho que o senhor faz e o time que o senhor formou
para levar comunicação educativa para os produtores, né? Ele falou muito sobre isso, ele falou um abraço para você, um abraço para o João no final, de novo, para esse timaço que o João formou para levar informação de qualidade para que o produtor possa tomar boa decisão, né? E o objetivo, né, João, é a gente garantir que este seja um espaço confortável, mas mais do que isso, seguro e responsável para o produtor tomar essas decisões, para ele entender o que é o mercado de opções, para ele entender por que o mercado de opções é determinante para que ele mantenha segura a sua margem, segura a sua renda. O produtor rural é um profissional que defende o seu prolabore, a sua renda uma vez por ano, né, João? Claro, faz 2 safras, 3 por ano, mas assim, o grosso se define uma vez por ano. E tem um monte de coisa que ele não consegue controlar, é o clima, se chove demais, se chove de menos, é ferrugem. A ferrugem está acabando com a soja do Rio Grande do Sul. Os pesquisadores estão falando, nunca vimos uma situação como essa, chegou mais cedo. Agora, é isso, não precisa vender a sua soja, como o senhor falou, quem somos nós, mas orientar esses profissionais para que eles sejam cada vez mais profissionais na comercialização, já são os melhores e maiores produtores do mundo, precisam ser os melhores comercializadores do mundo também. Muito então, claro. Eu tenho falado muito claro sobre isso aqui também. Muito claro isso, porque assim, a gente não cansa de repetir aqui que 90% dos produtores americanos trabalham travados. Sim, 50% dos produtores argentinos trabalham travados. Aqui no Brasil, só 5% dos grandes, não somente, que tem operadores. Vamos aprender, cara. Vamos aprender. É basicamente isso a nossa luta aqui, viu, Carla? Claro, e nós sabemos, eu tenho que ter paciência, né? Porque a gente fala uma coisa, a pessoa entende outra, não quer entender, que está com raiva, quer descontar na gente. Cara, às vezes a gente gritou aqui, o Vlamir falou durante 7 vezes, olha o cavalinho passando, isso no físico. O Maurício Bellinello, pessoal, $14, segurem. Vamos continuar batalhando, Carla. Parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado. O Brasil te agradece, Carla. Eu que agradeço ao Brasil e ao senhor, João, sempre pela confiança no meu trabalho, pelo espaço aqui no Tempo e Dinheiro. É sempre um prazer estar com vocês, estar com você, João. Obrigada, conte sempre comigo.